Hoje nós vamos falar sobre a ferida da injustiça. Sabe aquela pessoa que parece perfeita, séria demais, tudo tem que ser muito certinho? Então, talvez essa pessoa se encaixe na ferida da injustiça. Fica aqui para acompanhar mais detalhes sobre essa ferida. Só vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre essa ferida. Enquanto isso, eu vou botar meu fone para ver se fica melhor. Tem um tempo que eu não venho aqui falar com vocês, eu fiquei sumida mesmo, eu tive algumas mudanças de horário e tive dificuldade em encaixar de novo. Deixa eu botar o fone. E tive dificuldade em encaixar de novo a live, por isso que eu tô um tempo aqui sumida. Na verdade, pessoal, eu já fazia a live quarta-feira às 11 horas, né? Eu vou ver como que vai ficar esses meus horários da live. Mas hoje foi o que deu para fazer nesse horário aqui. Oi, mãe, bom dia. Oi, Taizinha, bom dia. Eu acho que eu vou iniciar, porque essa ferida aqui tem muitas características, então para dar tempo de falar tudo que eu preciso falar. Então, eu falei aqui inicialmente que a ferida da injustiça, a principal característica que tem é uma pessoa muito rígida. Então, sabe aquele tipo de pessoa rígida, certinha, que gosta de tudo perfeito? Geralmente, provavelmente vai ter essa ferida. Então, fiquem aqui, acompanhem, que eu vou falar melhor sobre ela. Então vamos lá. Como que é essa ferida? Então a ferida da injustiça. Pessoa que não se sente apreciada em seu justo valor, que não se sente respeitado ou julga que não recebe o que merece. Então ela está sempre achando que aquilo que ela merece ou aquilo que ela recebe não é o que ela merece. Então ela se sente injustiçada. Quando essa ferida nasce, Elaine, ela começa a nascer no momento que a gente começa a ter autonomia. Então, uma autonomia maior entre os 4 e os 6 anos de idade, ela começa a surgir. Como que ela surge? Porque quando eu tenho autonomia e começo a fazer as coisas, eu preciso ser estimulada para desenvolver. Geralmente, essas crianças, elas sofrem muitas críticas, elas sofrem muitas comparações, elas não se sentem, elas não têm muito elogio, ou tem que se virar sozinha. Então, uma criança que teve uma vida inteira foi mais negligenciada pelos pais, às vezes não de forma intencional, mas foi mais negligenciada pelos pais. Ou que tiveram os pais muito críticos, ali em cima, cobrando demais, tudo que fazia, exigia o melhor, exigia a perfeição. Então, provavelmente, elas começaram a desenvolver essa ferida da injustiça nesse momento. Geralmente, tá? Quem tem essa ferida muito forte são as pessoas que sofreram muita crítica durante a infância, que foram muito cobradas durante a infância, que os pais são muito críticos. E aí, lembrando, né? Se eu tenho pais muito críticos, eu sou muito crítica. E aí eu vou fazer isso com os meus filhos também, e é inconsciente. Então, provavelmente, se meus pais foram críticos, eles têm a ferida da injustiça. E se eu não tomar cuidado, eu vou fazer isso também com os meus filhos. Então, esse é o grande cuidado, para que a gente não perpetue isso pela família, né? Geralmente, essa ferida, ela acontece com o genitor do mesmo sexo. Então, a mulher com a mãe, né? A menina com a mãe, o menino com o pai. Se sua mãe foi mais rígida, ou se seu pai foi mais rígido, então toma mais cuidado. E às vezes foram os dois, né? Ou às vezes no momento de educar, tem relação com a mãe, porque a gente tem, no caso da mulher, né? Porque tem um processo de identidade, então a gente fica mais rígida. Mas não necessariamente se o pai também. Ah, minha mãe não era tão rígida, mas meu pai era muito.
E aí, às vezes, isso me afetou de alguma forma. Ou, às vezes, em alguns casos acontece, eu sofri uma injustiça. Foi uma coisa pontual e eu sofri aquela injustiça. E aí, aquilo eu passo a me defender, a me proteger para não sentir mais isso dessa situação da injustiça. Mas geralmente tem mais uma questão da crítica, do ser muito cobrado, de ser muito criticado, de quando eu estava desenvolvendo a minha autonomia, eu quase não recebia elogios, porque quando eu estou aprendendo alguma coisa, sei lá, eu estou aprendendo a andar, eu caio muito, não é? Aí, se você nasce numa família, né, de pessoas muito críticas, essa pessoa fala assim: nossa, mas que criança desastrada, tá toda hora caindo. Então, ele não compreende que ela está aprendendo. Então, tudo que a criança faz, bebeu água, entornou. Nossa, mas que criança não sabe nem tomar água sozinho. Gente, ela está aprendendo a beber água, então ela vai entornar. Então, tudo que a gente faz desenvolvendo a nossa autonomia, a gente não faz perfeito. Só que se eu tenho pais críticos, às vezes eles não vão entender e eles vão cobrar. Inconscientemente, não fazem por maldade, porque eles fazem isso com eles próprios. Então, eles não fazem isso por maldade, mas acaba que a criança ela não entende e ela vai desenvolver esse senso de injustiça. E aí, como que ela cresce diante dessa injustiça? Ela começa a usar uma máscara da rigidez. Como que é essa máscara da rigidez? Eu preciso ser perfeita também. Para ser perfeita, ela começa a bloquear os sentimentos dela, ela começa a bloquear para não sofrer. Então, muitas vezes a gente acha que quem tem essa ferida é uma pessoa fria, é uma pessoa que não sente, é uma pessoa que nada afeta ela. A gente costuma falar muito isso, mas não, ela é afetada, ela só não mostra. Porque quando ela entra em contato com a emoção, é como se ela perdesse o equilíbrio dela, como se ela pudesse falhar. Uma coisa diferente da ferida da injustiça para a ferida da traição, que eu falei na última live da ferida da traição. A ferida da traição tem essa necessidade do controle, mas o controle, porque eu preciso controlar tudo para que aconteça da forma como eu preciso para ter segurança. A máscara da rigidez eu preciso até ter uma necessidade de controle, mas não é para eu me sentir seguro. É para eu não ser afetada por alguma coisa. Então, esse desequilíbrio emocional, às vezes, que a gente sente, gera um medo, mas um medo de me machucar nas relações. E por isso que às vezes eu me distancio, por isso que às vezes eu me afasto. E aí eu paro de me conectar com as minhas emoções. Então, aparentemente, eu pareço uma pessoa fria, quem tem essa ferida, mas ela não é. Ela só faz isso para se proteger. Principalmente ela começa a fazer isso com os próprios pais. Ela não se conecta com os pais desde pequenininho. Por quê? Porque ela tem medo de sofrer, porque ele é tão criticado, aquela criança é tão criticada que ela começa a ter relações superficiais. Ela aprende que tendo relações superficiais, ela não sofre tanto. E aí ela começa a se proteger. Ela é fria realmente? Ela não tem emoções? Não, ela tem emoções, ela sente, ela só não expressa. E ela evita perceber também, porque aquilo fere, aquilo dói, porque ela não sabe nem lidar com aquilo. Então, é aquela pessoa que rapidamente quer fugir das emoções. Então, parece que é fria, mas ela não é fria. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Então, ela veste essa máscara da rigidez. Ela quer ter uma perfeição. E como é a perfeição da rigidez? Também diferente da perfeição da traição. Quem tem a ferida da traição tem uma necessidade de perfeição também. Mas aí essa necessidade tem mais a ver com a coisa do controle, de querer controlar. Na ferida da rigidez, a perfeição ela é muito forte. Ela é muito forte porque ela acha que ela é avaliada pelos outros através daquilo que ela faz. Então, quanto mais perfeito, melhor ela vai ser avaliada e porque ela precisa do merecimento. Então isso é muito importante. Quem tem essa ferida, ela acha que nada que ela pode ter é por sorte. Tudo tem que ser por mérito dela. Então, se eu ganhei uma promoção no meu trabalho,
eu ganhei essa promoção porque eu sou boa, não pode ser por sorte. Se eu acho que é por sorte, eu vou me sentir péssima, porque eu tenho que ter feito tudo para merecer. E por isso que essa pessoa busca muito a perfeição, porque como ela quer ganhar as coisas, ela busca a perfeição. Então ela está sempre em busca da perfeição. Diante de uma injustiça, quando ela se sente injustiçada, como que ela age? Ela tende a se isolar. Ela se isola do sentimento e ela acaba se afastando das pessoas para ela se poupar de sentir aquilo. Então ela acaba evitando essa proximidade tão grande com os outros. São pessoas sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer e de não mostrar aos outros a sua sensibilidade. Então é o que eu falei, parecem pessoas frias, mas não são. Julgam que nada os afetam. Então, nada, não sinto nada, não, nada, tudo tá de boa, sabe? Tudo tá tranquilo, nada me afeta. Parecendo assim frias e insensíveis, mas não são. Tem essa relação superficial desde muito pequena com os pais e quando cresce elas mantêm esse tipo de relação. Tem uma tendência, são pessoas que têm uma tendência, se param, elas cruzam o braço, elas têm uma necessidade em se vestirem muito sóbrias, então geralmente estão toda de preto, toda de branco, diferente da ferida da rejeição. Na rejeição, a pessoa tem essa tendência também da sobriedade, né, de se vestir. Mas por quê? Porque elas não querem chamar atenção, porque elas não querem ser vistas. Nesse caso da injustiça, elas têm essa tendência a se vestir assim, porque elas, não é porque elas não querem incomodar, não é porque elas não querem ser vistas, é porque elas não querem de alguma forma afetar o outro. Então elas estão sempre mais sóbrias, porque elas se sentem melhores, né? Para não afetar, eu tô colorida demais, alguém pode se incomodar. Elas pensam nesses detalhes, sabe? Então ela tem uma tendência à sobriedade maior. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que chegou aqui. Tô falando sobre a ferida da injustiça, tá? São pessoas que procuram a justiça o tempo inteiro. E aí elas acabam sofrendo muito, porque elas têm uma necessidade, tudo é justo, tudo tem que ser muito justo. Só que a gente sabe que nem tudo é tão justo e a justiça às vezes é algo nosso. E aí, às vezes, por querer tanto essa justiça, ela tem essa tendência ao perfeccionismo. E elas acabam, em algumas vezes, sendo injustas. Porque a justiça dela, às vezes, não é a justiça para o outro. Então, em alguns momentos, elas se tornam injustas. Então, essas pessoas, estou falando num caso extremo de alguém que tem a ferida da injustiça. Quando ela vê, sei lá, um caso na televisão de algo que ela julga injusto, aquilo afeta o dia dela, afeta o mês dela, afeta a cabeça dela de uma forma como se ela tivesse que fazer alguma coisa por aquilo. Então é algo muito forte dentro dela, esse senso de injustiça, de querer a justiça a qualquer preço. E às vezes ela não consegue se separar. Em alguns momentos ela até comete injustiça, porque ela tem uma tendência a avaliar um lado só e acaba não vendo o todo. Tem uma tendência a sentir inveja. Por que ela tem essa inveja? Porque ela julga que quando o outro tem algo que ela não tem, é porque o outro tem mérito mais do que ela. Então ela tem pô, eu não fiz o que eu deveria fazer. Então eu tenho inveja porque o outro é mais capaz do que eu. Sempre dela tá nesse nível do mérito e da capacidade. E aí quando ela começa a ter inveja, ela começa a se cobrar muito para conseguir ter aquilo que o outro tem também. E assim como ela tem inveja, ela julga o tempo todo que está sendo também muito invejada. Então ela acha os dois, ela está sempre oscilando assim, entre esses dois sentimentos. Gente, se eu falar alguma coisa, não fizer sentido para vocês, quiserem comentar qualquer coisa, vai colocando aqui que depois a gente conversa sobre isso, tá? Sente que é valorizado pelo que tem e não pelo que é.
Então, ela dá muita importância ao que ela tem e ao que ela é também. Então, ela junta esses dois. Então, ela busca sempre ser rápida, sempre ser eficiente e nessa busca incessante pelo perfeccionismo. São pessoas que evitam o problema, estão o tempo todo evitando o problema. E quando elas se dão conta que tem um problema, elas têm uma tendência a evitar para não sofrer. Então ela viu que ela tem um problema, ela tem uma tendência a olhar para aquele problema como se não fosse um problema. E aquilo gera um distanciamento. Porque eu tenho um problema, eu não vou resolver o meu problema, porque eu não quero entrar em contato, e às vezes aquilo gera uma situação pior ainda, porque eu quero evitar. Ou eu trato de uma forma como se aquilo não me afetasse, que vem a coisa da frieza, né? Então, elas têm uma tendência ao otimismo. Tudo tá ótimo. Então, tem uma tendência muito ao otimismo, ver tudo da melhor forma possível. Para quê? Para não ter problema. E tem uma tendência a resolver tudo sozinho. São pessoas que têm muita dificuldade em pedir ajuda. Ela dá conta de tudo. Ela tem que dar conta de tudo. Então, são pessoas altamente exigentes com elas próprias. Então, são pessoas que se cobram muito, diferente da ferida da traição. Na ferida da traição, eles cobram muito o outro. Eles se cobram, mas cobram mais do outro. Na ferida da injustiça, não. Quem tem a ferida da injustiça, ela se cobra o tempo todo. Ela não tá nem aí pro outro, ela tá se cobrando. E às vezes ela tem muita falta de tempo, porque ela não consegue organizar bem o tempo dela, porque ela quer ser perfeita, ela quer dar conta de tudo. E aí, às vezes, é uma pessoa que não tem tempo para nada, principalmente para se cuidar, né? Ela é uma pessoa que tem muita dificuldade em se cuidar. Não gosta de atraso, mas acaba se atrasando com muita facilidade. Por quê? Porque ela demora demais para fazer as coisas, porque ela quer tudo perfeito. Então eu vou e eu vou me arrumar para o meu trabalho. Quando eu vi, eu perdi mais tempo do que eu devia, porque eu fiquei muito tempo me maquiando, porque tem que estar perfeita a minha maquiagem. Nunca para ela, não tá bom, mas eu vou assim mesmo. Não, ela não consegue lidar com isso, tem que ser perfeita. A rigidez é muito grande. Quando acha que tá certo, ela vai entrar numa discussão com o outro. E ela vai tentar, a qualquer custo, convencer o outro da verdade dela. É o que a gente vive hoje muito aí, né? Nessa questão da política, muita gente rígida discutindo o tempo todo. Porque a minha verdade é a minha verdade. Então, se você não concordar, eu me sinto injustiçada. Então, enquanto eu não te convenço, eu não me sossego. Então, eu estou o tempo todo ali querendo te convencer da minha verdade. E às vezes eu entro em discussões muito grandes com as pessoas para convencer o outro da minha verdade. Isso gera um problema muito grande, né? Às vezes ela tem uma tendência a usar expressões exageradas, como sempre acontece, nunca vou fazer isso, é muito. Então essas expressões exageradas elas acabam usando com muita frequência, o que faz com que elas cometam injustiça, né? Porque geralmente não é sempre, não é nunca, não é muito, e ela às vezes acaba se excedendo nessas expressões. Elas fazem isso, não percebem. Quando o outro faz, ela começa a se incomodar. Porque aí ela fala, não, mas será que é sempre? Será que é muito? Aí ela começa a se questionar e começa a se incomodar. Por quê? Porque ela vê injustiça. Porque não é sempre. Sempre tem que estar todo mundo. Tem que ser sempre mesmo. E se uma vez não foi, já não é sempre. Mas ela consegue ver isso na fala do outro. Na dela, às vezes ela não consegue. São pessoas que têm uma tendência à religião. Por que a religião? E sem julgar nenhuma religião. A religião, geralmente, ela dá a noção do certo e errado, né? Do bem e do mal. Então, essas pessoas estão muito conectadas com isso. Então, elas às vezes estão geralmente dentro de religiões e com aquela ideia muito fixa
de que o dela tá certo e que o bem dela que é o certo e que o mal dela que é o errado, e aí ela fica muito rígida, né, com esses pensamentos. Aí às vezes, nesse caso, ela tem até tendência ao fanatismo, quando ela é muito rígida, porque ela não consegue se questionar. Tem uma tendência a não querer demonstrar quando tá tensa. Por quê? Lembra do otimismo, né? Ela tá tudo ótimo. Então, quando ela tá tensa, ela tem uma tendência a evitar, mas você percebe pelo tom de voz dessa pessoa, pela risada às vezes sem graça, você consegue perceber que essa pessoa tá mais tensa. Tem um medo de errar absurdo. Por que o medo de errar? Não tem a ver com o que o outro vai pensar, é por ela. Ela detesta errar. Se ela errou e ninguém viu, só ela sabe, ela vai se torturar mesmo assim. Porque para ela, errar é a pior coisa que pode acontecer com ela. Porque o padrão de perfeccionismo dela é extremo. Lembra, desde pequenininha, que ela não pode tomar água e se entornar? Que ela não pode fazer nada errado? Então, desde pequena, ela cresce com essa ideia muito fixa. Então, o erro para ela é a pior coisa que pode acontecer. Então, ela se condena muito quando ela erra. Então, ela fica mal, muito mal, quando ela erra. Está sempre procurando estar certa. Quando ela percebe que cometeu um erro, rapidamente ela quer corrigir. Às vezes ela não quer nem entender por que ela errou, ela só quer consertar aquilo, para se livrar daquele erro. Tem uma tendência às vezes ficar com a bochecha vermelha, né? Quando alguém, né? Quando às vezes ela percebe que ela foi injusta. Então, geralmente, quando ela se pega fazendo uma fofoca, falando mal de alguém, aí ela fica envergonhada, porque ela sabe que o que ela está fazendo é errado. Aí ela fica vermelha, tem uma tendência, esses rubores, quando ela sente que ela está errada. Tem muita dificuldade em escolha. Por que ela tem dificuldade em escolha? Por causa do certo e errado. Imagina, você faz uma escolha e erro. Aí aquilo vira uma tortura. Então ela tá sempre assim. Eu vou viajar ou eu vou consertar o meu carro que eu preciso consertar? Geralmente ela vai ter uma tendência a consertar o carro porque o certo é ela fazer aquilo que é da obrigação. Mas ela demora muito para ela ter certeza daquilo que ela quer, porque ela fica avaliando todos os detalhes. Então são pessoas que são tomada de decisão para ela é dificílima por esse medo de errar. Se ela vai a um restaurante, então são pessoas, um monte de gente ao restaurante, na hora de pagar a conta, essa pessoa, ela vai pegar a conta, ela vai querer dividir, ela não vai querer dividir igualmente, porque ela acha injusto. Então ela vai querer dividir. Para quem comeu a sobremesa, vai pagar mais. Quem bebeu, vai pagar a diferença que bebeu. Então ela vai ficar ali horas para fechar aquela conta, porque tem que ser justo para ela. E aí isso vai causar incômodo, porque tem um monte de gente que fala, divide igual. Ela não, se você falar divide igual e ela achar que ela tá cometendo uma injustiça e não é que ela quer se dar bem. Se ela acha que ela consumiu mais, ela vai querer pagar mais por aquilo. Mas se ela acha que ela consumiu menos, ela vai ficar irritadíssima de ter que pagar mais, porque ela vai se sentir injustiçada. Então tá vendo como isso afeta muito a vida dela? Ela não consegue ceder. E mesmo que ela ceda, ela vai pagar. Ela vai ficar remoendo essa conta desse restaurante uma vida inteira. Porque isso vai fazer muito mal, porque foi uma injustiça que aconteceu. E se ela pagou menos, por exemplo, eu acho que tinha que pagar mais, mas dividir igualmente, aquilo ficou me torturando. Eu vou dar um jeito depois de compensar aquilo. Eu vou dar alguma coisa para alguém, para compensar, para não ficar devendo nada a alguém. Porque ela detesta também ficar devendo alguma coisa para alguém, que é coisa da cabeça dela, né? Então são pessoas muito exigentes consigo mesmas. Então estão sempre se cobrando muito. Elas são muito controladas.
tem uma tendência a um controle, uma rigidez muito grande, então são pessoas muito organizadas, estão sempre ali no controle, mas não é o controlar a vida do outro, é em si controlar, porque elas precisam executar as tarefas de forma perfeita, então elas são controladas. Não para, ela está sempre fazendo alguma coisa, ela tem muita dificuldade em relaxar, porque ela está sempre achando que, pô, tô parada, tinha que estar fazendo uma outra coisa. Então, isso incomoda muito. Então, quando ela vê que alguém está fazendo alguma coisa e ela está parada, ela se incomoda. Então, ela vai fazer uma visita a você. Aí você está lavando a louça da sua casa. Ela vai querer fazer alguma coisa. Não, deixa que eu te ajudo, deixa que eu seco a louça, deixa que eu varro o chão. Ela vai querer fazer alguma coisa, porque ela não consegue olhar para aquilo e não fazer alguma coisa. Tem dificuldade em reconhecer e respeitar seus próprios limites, então ela está sempre muito exausta, então está sempre se sobrecarregando de tarefas, e isso ela chega a uma estafa, tem momentos que ela vai chegar à estafa, né? Não tem ela só faz aquilo que ela precisa, então a necessidade, o desejo dela sempre fica muito de lado. É difícil ela ter isso. Ela não pede ajuda, porque ela prefere realizar tudo sozinha, porque ela gosta que fique mais perto da perfeição. Então, pedir ajuda, às vezes o outro não vai fazer da forma como ela gostaria, e não que ela esteja criticando o outro, não, mas é porque ela tem aquele nível de perfeição. Então, ela prefere fazer sozinha, se enrolar mais, mas ter a certeza que vai ficar perfeito como ela quer. Então, vocês conseguem ver a rigidez dessas pessoas, né? Passa a ideia de frieza, de pouco afeto, mas não que elas sejam frias, lembra disso, é porque elas se distanciam mesmo da emoção para se protegerem. Elas acabam evitando o toque físico, né? Então são pessoas que às vezes pode até ter problema em abraçar os outros, mas não é porque ela não gosta, não, é porque assim, é uma coisa que gera muita sensibilidade, então ela acaba querendo o distanciamento mesmo, tá? Usa muito comparação. Então, ela se compara muito com os outros, e ela compara muito os outros, e o que acontece? Isso é a maior injustiça que a gente pode cometer. Me comparar e comparar os outros. Então, ela acaba sendo muito injusta, né? Porque ela entra nessa coisa da comparação o tempo todo, e aí é muito engraçado. Porque a comparação que ela faz, por exemplo, eu vou fazer uma comparação, eu vou me comparar com alguém. Ela vai se comparar com alguém que está muito superior a ela. Mas não é porque essa pessoa é melhor. Às vezes a pessoa está há muitos anos formada, há muito tempo ela conhece sobre aquilo. Mas se ela se comparar, ela vai se comparar com a pessoa perfeita e ela vai sempre se desvalorizar. Porque ela vai estar sempre abaixo. Ela nunca vai se comparar com algo que é igual a ela vai sempre se comparar com algo que é melhor. Então ela acaba cometendo injustiça com ela e com os outros também. Então ela acaba se desvalorizando quando ela entra nesse processo de comparação. Ela tem medo da frieza. Ela não se acha uma pessoa fria. Então, quando alguém fala com ela que ela é fria, ela acha muito estranho, ela não entende aquilo. Então, ela quer parecer que é uma pessoa calorosa, ela quer parecer que é uma pessoa que expressa mais as emoções, mas ela não sabe como fazer diferente. E ela acaba fazendo, né, dessa forma mais fria, e ela não se acha assim. Porque no fundo ela não é, porque os sentimentos estão ali, ela só não consegue expressar muito bem. Mas o que acontece? Como ela é uma pessoa que tem muita dificuldade em falar das suas próprias vulnerabilidades, acaba que parece uma pessoa muito fria. Porque ela não fala dos medos, das inseguranças dela e, pô, é uma pessoa perfeita, distante, aí as pessoas têm essa dificuldade em se conectar com ela, mas ela não percebe isso. E ela acha que ela está sendo calorosa. Na vida sexual, ela tem muita dificuldade em relaxar, né? Então ela tem muita dificuldade às vezes em se entregar. Muitas pessoas que são rígidas demais têm dificuldade em sentir prazer, porque não relaxa e acaba não sentindo prazer, né? Então, às vezes, na questão sexual para ela é difícil.
tem problema em mostrar ternura, né? Porém, são pessoas com aparência sensual. Por quê? Porque elas se vestem bem. Fisicamente, elas estão bem pelo perfeccionismo. Então, elas são pessoas que são muito atraentes, mas não são atraentes como quem é da ferida da traição, que querem atrair para seduzir. Não, elas são atraentes porque elas se vestem muito bem, porque elas cuidam do próprio corpo. Então, elas estão sempre muito impecáveis com a própria aparência. Então, são pessoas atraentes, tá? Comunicação. A grande falha que elas têm na comunicação tem medo de enganar, né, as pessoas. Então, na hora que ela vai falar, ela quer tão ser perfeita naquilo que ela está falando, que ela se torna uma pessoa confusa às vezes. Ela tem medo de falar e não falar exatamente o que ela tem que fazer, ela tem medo de ser injusta com o que ela está falando. Então, na hora de falar, às vezes ela não consegue ser tão clara, porque ela não quer cometer injustiça. Então, a fala dela, às vezes, é confusa. Ela tem muito medo de ser criticado, né? Então, às vezes, ela não fala. Por que o medo de ser criticado? Porque ela quer ser perfeita. Tem medo de falar demais. Então, ela está sempre controlando aquilo que ela fala. Tem medo de se exaltar e perder o controle. Então, ela está sempre controlando também aquilo que ela vai falar e não deixa as emoções tomarem conta dela. Tem medo de parecer muito exigente. Tem medo de despertar ciúme. Tem medo da inveja. Tem medo de se considerar uma pessoa que é aproveitadora. Então, ela está sempre se controlando para ser o mais perfeita possível, né? Na alimentação, são pessoas geralmente que preferem o doce ao salgado. Não, o salgado ao doce. Gostam de coisas crocantes. Algumas pessoas gostam de morder gelo até. Tem uma alimentação muito equilibrada, né? E quando está muito feliz, pode comer ou beber demais. Só que ela sempre vai justificar que ela bebeu ou comeu demais porque ela está muito feliz. Mas elas não gostam de perder esse controle, tá? Então, geralmente, isso não acontece tanto com essas pessoas. Uma pessoa pode ter a ferida da rejeição e buscar tanto a perfeição para ser amado ou para ser merecido, evitando o sentimento. Calma aí, gente, eu escrevi aqui agora até eu tô confusa. Ah, tá. Uma pessoa pode ter a ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição, que é aquela lá primeira que eu falei, que é a necessidade de ser amado, né? De querer ser amado, que ela vai buscar tanto a perfeição, querer tanto ser perfeita, que ela pode desenvolver a rigidez. Então, em alguns casos, quem tem a ferida da rejeição pode desenvolver também a ferida da rigidez. É muito comum. E você imagina uma pessoa que tem a ferida da rejeição e da rigidez. Que loucura! São pessoas extremamente distantes. Então, por exemplo, são pessoas que não gostam de brigar nunca. Elas nunca entram em conflito, porque elas não querem perder o equilíbrio delas. Então, são pessoas que parecem ser muito frias, porque além de não querer ter contato com a emoção, elas fogem, elas se distanciam de você. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque se eu me identifiquei lá na ferida da rejeição, se eu não via da ferida da rejeição, gente, dá uma olhada que tá gravadinha aqui. Se eu tenho a ferida da rejeição e se eu hoje eu olhei aqui e me identifiquei com a da rigidez, vamos ver se essas duas não estão juntas? Pode ser que esteja juntas, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui para ver se tem alguma dúvida. Alguma dúvida, gente? Regiane colocou aqui.
Que eu tô enfiando o dedo na ferida dela, ó, se identificou, a gente tem que trabalhar isso. Minha mãe colocou aqui essa ferida do marido dela, eu concordo, eu acho também, mãe. A Regiane se identificando aqui. O Felipe colocou aqui, só a constância e a disciplina levam à perfeição. Só que essa perfeição aqui, que essas pessoas que têm essa ferida, é uma perfeição muito exagerada, porque ninguém vai ser perfeito, né? Nós sempre vamos ter falhas e tá tudo bem. Eu acho que sim, a gente tem que buscar a evolução, a gente tem que buscar se melhorar. Mas nesse caso da ferida da injustiça, a rigidez é extrema. E ela não consegue se perdoar. Ela não consegue se perdoar por ter cometido um erro. Aquilo vira uma tortura para ela. Então é uma coisa que faz mal. Deixa eu ver o que a Regiane colocou aqui. Elaine, eu me identifiquei, mas não em todos os aspectos. É possível melhorar? É muito possível melhorar. O que eu falei aqui é sempre no exagero, tá, gente? A gente pode se identificar e não fazer exatamente tudo. Pode sim, tá? Mas não significa que você não tem essa ferida e que você pode melhorar. Eu, por exemplo, eu tenho essa ferida. Eu tenho muito essa ferida da injustiça, que eu já melhorei muito. Eu julgo que eu melhorei muito e que eu posso melhorar ainda mais. Né? Eu não pedi ajuda em momento nenhum. Eu podia me estrepar todinha, mas não pedi ajuda. E era uma coisa muito ruim. Então eu fui trabalhando esses pontos principais. Eu me sobrecarregava. Então acabava que quem tem a ferida acha que essa ferida é boa, tá? Eu, por exemplo, acho que é uma ferida muito legal. Porque achava, né? Por quê? Porque eu desenvolvia muito, porque eu conquistava muitas coisas, então no fundo era legal. Só que eu não via o preço que eu pagava. Então, assim, não é totalmente ruim, mas em alguns aspectos o exagero dela faz muito mal. Então, o que a gente tem que fazer? Com cada ferida que eu falei aqui, todas elas têm um lado bom e um lado ruim. Eu vou fazer uma seleção daquilo que me faz mais bem, né? E vou equilibrar isso dentro de mim. Só vou tentar tirar o exagero dela. Qual o tema da live? A live de hoje fala sobre a ferida da rejeição. Eu falei de todas as feridas, tá, gente? Eu falei das 5 feridas até hoje: da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Eu falei das 5. As 5 estão salvas aqui no meu canal do Instagram e estão no meu canal do YouTube também. Então, se vocês quiserem assistir, se vocês agora que vocês ouviram todas, vocês quiserem assistir de novo para compreender melhor, assistam. Porque vai fazer muito sentido. Eu acho que depois que a gente assiste tudo, a gente consegue compreender melhor, né? O que eu tenho. Porque, de alguma forma, a gente se identifica com alguns pontos de todas. Só que, como por exemplo, a ferida da injustiça tem a questão do perfeccionismo. Só que na traição tem a questão do perfeccionismo, na rejeição tem a questão do perfeccionismo. E aí eu vou ver em qual perfeccionismo que eu me encaixo. Porque eu via da rejeição, poxa, eu tenho uma tendência ao perfeccionismo. Só que será que é o da rejeição? Será que é o da traição? Será que é o da injustiça? Então você vai poder ver melhor, esclarecer melhor em qual dessas feridas você se encaixa melhor, tá? Até pra gente fazer esse trabalho né, do tratamento dessas feridas, porque não tem cura, né? Por algum momento a gente já falou de cura, mas não é cura, é tratamento. A gente trata. Eu não quero te livrar disso, eu quero equilibrar essas feridas, porque essas feridas, elas ficam, são marcas. Eu vou curar. Quando eu curo, não fica cicatriz, essa cicatriz eu vou levar. Então, são resquícios da minha ferida, que tá tudo bem, porque sendo positivada, ela pode te ajudar, tá? Deixa eu ver o que colocaram mais aqui. Obrigada, Valdeci. Tem meu canal no YouTube.
Michele colocou aqui, esse assunto é extremamente importante, essas questões emocionais não tratadas refletem diretamente nos hábitos alimentares dos indivíduos, causando inúmeras consequências. Muito isso, Michele, inúmeras consequências. Então, a nossa forma de alimentar, eu vou falar ainda sobre a ferida da traição, reflete muito. As feridas refletem muito na nossa forma de alimentar e muitos distúrbios alimentares têm a ver com as nossas feridas, né? Então é importante que a gente entenda isso, porque às vezes eu tô lá tentando uma vida inteira emagrecer e não consigo. E eu não consigo porque eu tenho uma ferida muito maior que não me permite. Então eu vou tratar dessa ferida para ter como consequência, né, o meu emagrecimento, se é o que eu desejo. Regiane colocou que é ferida da injustiça. Michele colocou: sempre aconselho meus pacientes a começarem curando essas feridas. Muito bom, Michele. Se você quiser, você pode indicar o meu canal no YouTube, né, para as pessoas assistirem, se identificarem, né, para elas poderem começar a entender sobre essas feridas. Eu acho que é uma boa, é um conteúdo gratuito, né, que elas podem começar a se conhecerem mais, né? Isso a gente tem que sempre identificar primeiro para depois mudar. Obrigada, mãe. É importante falar que todos temos feridas. Todos temos feridas, Paloma, todo mundo. Então, geralmente eu tenho mais de uma ferida até, né? E geralmente uma reforça a outra. Então esse é o grande problema, mas não é o grande problema, porque não somos perfeitos, né? A gente voltando com essa questão da perfeição, não somos perfeitos, nossos pais não são, nós não somos, e a gente está em busca de melhorar, mas não estamos muito distantes da perfeição. Então acaba que a gente teve muita falha na nossa educação e acaba que a gente sofre com isso, tem um reflexo disso na nossa vida. A gente vai tratar para poder melhorar e conviver com essas feridas, né? Somente pedindo a minha ajuda, né, Claudilene? É isso aí. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou continuar falando um pouquinho sobre essa ferida. Então, lembrando, a rigidez aqui pode ser uma rigidez muito, muito forte ou ela pode ser branda, né? Pode ser que não seja tão, porque às vezes pode ser que eu tenha a ferida da injustiça secundária a uma outra ferida. Então, vocês analisando de novo todas as lives, escutando detalhe por detalhe, o que eu sugiro? Anota. Escuta as lives, bota lá no YouTube, bota no modo acelerado e vai anotando tudo que você se identifica e vê em qual ferida você tá. Assim vai ajudar bastante vocês a identificarem. Então, um resumo do que é essa ferida da injustiça. Quando ela desperta dos 4 aos 6 anos, geralmente com o genitor do mesmo sexo, né? Naquele momento que a gente está buscando a nossa autonomia, né? Que a gente está aprendendo a desenvolver a nossa autonomia, a gente não faz tão bem feito assim e a gente é muito criticado. Geralmente é aí que a gente começa a desenvolver. Máscara da rigidez. Obrigada, Thaís. A máscara da rigidez. O corpo. Ah, eu não mostrei para vocês o corpo. Calma aí que eu vou mostrar aqui do livro. O corpo é um corpo assim, ó. Bem rígidozinho, né? Bem estruturadinho. Você vê que o ombro, o quadril, as pernas, o tronco, parece que tá tudo na mesma medida, né? Tamanho é o perfeccionismo. Então aqui ela vai falar melhor. Deixa eu ler sobre o corpo. Então, o corpo aprumado, rígido, é o mais perfeito possível. É proporcional. Nádegas arredondadas, cintura marcada, movimentos tensos, né, pela rigidez, maxilar
travado, cerrado, né? Pescoço duro. Então, essa do pescoço duro vai falar que até nas doenças, essas pessoas geralmente têm essa região aqui, né, de ombro, pescoço muito travada. Os olhos são brilhantes e inquietos, estão sempre atentos, né? O vocabulário. Eu tô rindo aqui porque eu vou falar e é o que eu mais uso. Sem problemas. Sempre, nunca, muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente. Concorda? Então, esse é o vocabulário mais usado por eles. Caráter perfeccionista, invejoso, isola-se do sentimento, cruza os braços, eficaz para ser perfeito, otimista em excesso, ativo, dinâmico. Justifica-se o tempo todo. Por quê? Da justificativa. Eu preciso me justificar para o outro não achar que eu não estou que eu estou fazendo algo errado. Então eu justifico o que eu faço. Dificuldade de pedir ajuda. Pode rir sem motivo para esconder a sensibilidade. Tom de voz seco e severo. Não admite ter problemas. Duvida de suas escolhas. Compara-se com o melhor e com o pior. Dificuldade de receber. Esse compara-se com o melhor ou com o pior, geralmente com o melhor, né? Quando ela tem uma tendência a maximizar e a minimizar as coisas. Então, ela está sempre nessas duas linhas, né? Dificuldade de receber. Esse aqui eu não falei, isso é muito legal. O que é essa dificuldade de receber? Quando ela ganha um presente aleatório na cabeça dela, ela vai ficar incomodadíssima. Porque eu recebi uma coisa que não tenho porquê. Ou que eu não tenho que dar em troca. Então a pessoa me deu um presente, me pegou de surpresa e eu não tenho que dar em troca. Então eu não tenho essa coisa, você me dá e eu te dou. Não tenho isso, eu entro em desespero. Porque eu não tenho mérito, porque eu tenho que devolver para o outro. Então isso me angustia muito. Então quando ela recebe algo que ela julga que ela não tem que receber, ela fica incomodadíssima. Então ela prefere não ganhar a você dar alguma coisa para ela. Então, ou se você dá, então você foi lá e deu uma caixa de bombom, porque você é grata a alguma coisa. Só que na cabeça dela, ela não fez mais do que a obrigação dela. Então você não deve nada. Aí você foi e deu. O que ela vai fazer? Na próxima vez que ela te encontrar, ela vai te dar alguma coisa. Ela vai te recompensar de alguma forma. Porque aí ela vai ficar leve com aquilo, ela vai ficar tranquila. Claudilene se reconheceu aí? Muito bom. Então, e aí às vezes, poxa gente, o que tem a pessoa receber? Aquilo incomoda muito, ela não consegue, porque ela acha que está sendo injusto aquilo. Então, ela vai tentar retribuir. Acha injusto obter menos, mas acha pior receber mais do que o outro. Então, aquilo que eu falei da conta do restaurante, então se ela é beneficiada, ela vai ficar mais chateada do que se um dia ela foi injustiçada. E não que ela não vai ficar chateada, ela vai, mas ela vai ficar mais quando ela acha que recebeu alguma coisa que não era para ela receber. Dificuldade de ter prazer sem se sentir culpado. Então, nessa coisa que eu falei com vocês da viagem, eu vou lá e viajo ao invés de consertar meu carro. Não vou aproveitar minha viagem. Porque eu vou ficar me torturando que eu tinha que ter consertado o carro e não consertei. E aí ela tá sempre se sentindo culpada quando é alguma coisa que no pensamento dela não tá certo. Então ela tem uma tendência muito a se sentir culpada e dificuldade em sentir prazer, em relaxar. Sabe aquela pessoa que fala, relaxa, curte, você tá aqui agora, não pensa nisso não. Ela não consegue. Ela não vai ter o prazer. Não respeita os seus limites, né? Tá o tempo todo se exigindo demais. Então ela
tá o tempo todo nessa cobrança excessiva com ela. Uma pessoa muito controlada, uma pessoa que está o tempo todo controlando tudo o que sente, aprecia a ordem. Então ela adora uma coisa que está tudo certinho, tudo na mais perfeita ordem. Ela detesta confusão, zoeira, bagunça. Isso incomoda demais. Raramente adoece, é severo com o seu corpo. Então elas são pessoas mais menos sensíveis à dor, tá? Uma pessoa fria, né? Reluta em mostrar afeto e gosta de parecer sexy, mas ela não gosta de parecer sexy, ela gosta de parecer impecável, tá? Nessa questão aqui eu ia falar alguma coisa, do corpo, né? Ela detesta ficar doente, é uma pessoa que ela odeia ficar doente, porque faz mal, porque ela não consegue fazer aquilo que ela deveria fazer, então ela se incomoda muito com isso. Maior medo da frieza, né? Dos outros, e aí, consequentemente, ela parece uma pessoa fria. Alimentação, como eu falei com vocês, prefere alimentos salgados aos doces, gosta de tudo que é crocante, controla-se para não engordar, justifica-se e tem vergonha quando perde esse controle. Então, quando ela come demais, como quando ela foi um dia comeu muita doce e acha que perdeu o controle, ela vai se justificar por isso. Doenças que ela tem muito comum. Estafa, né? Como eu falei para vocês, estafa porque ela chega ao limite dela, né? Dificuldade em alcançar o orgasmo, né, nas mulheres, nos homens, ejaculação precoce ou impotência. Doenças de natureza inflamatório, como tendinite, bursite e artrite. Torcicolo, prisão de ventre, né? Tanto tensa, né? Acaba tendo prisão de ventre. Hemorroidas, porque aí acaba, né, sendo consequência da prisão de ventre. Cãibras, tudo de acordo com a rigidez, tá? Vocês estão vendo? Má circulação sanguínea, varizes, problemas de pele, nervosismo, insônia e problemas de visão. Então, tudo que tem a ver com essas coisas das doenças tem a ver com essa rigidez em excesso. Então, toda essa rigidez leva essas questões no corpo. Também uma coisa muito comum, desenvolver bruxismo, que tensiona muito essa região, né? Então, são pessoas que estão o tempo todo muito tensas. Por que a gente falou dessa coisa da dor? São pessoas, às vezes, que têm mais tolerância à dor, porque às vezes ela tá com uma dor de cabeça extrema e ela não toma um remédio. Ela vai ficar com aquela dor de cabeça ali, ó, por muito tempo. E sem perceber, às vezes, sabe? São pessoas, às vezes, que sentem tantas dores que elas falam que elas estão acostumadas a sentirem dores e aí elas não tratam. E aí, um dia que passa a dor, ela fala, nossa, que estranho, hoje eu não tô com dor. Olha só, elas se acostumam com o ruim. Então, a rigidez, né? Claro, gente, estou falando do extremo da rigidez, né? Tem gente, não, Elaine, não faça isso comigo, beleza? Pode ter melhorado ou pode nunca ter desenvolvido esse aspecto. Lembrando, pode ser que você tenha uma outra ferida que é mais predominante e que aí você tem alguns aspectos da rigidez, tá? Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar, querem comentar alguma coisa? Quem é que se identificou com essa ferida? Muita gente se identificou, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que é importante. Muitos de nós nos identificamos com essa ferida porque hoje quem tem a ferida da rigidez socialmente é bem visto. Olha só. Quem não expressa emoção, quem não sente, quem tá tudo bem, é o modelo de pessoa que a gente criou para ser o melhor. É uma pena, né? Olha como que sofre quem tem a ferida da rigidez.
Então, muita gente hoje vai se identificar com essa ferida porque a gente está sendo criado para ser perfeito. E aí, desde lá da infância, uma crítica absurda, vou desenvolver essa rigidez, com certeza, se fui muito criticada. Obrigada, Michele, pelo carinho. Obrigada, manda sim, manda para os seus pacientes, para eles conhecerem sobre as feridas, eu acho muito importante. Quem aqui acha, não se identificou, mas acha que identificou uma outra pessoa, manda essa live para essa pessoa, para ela assistir. Porque na próxima semana nós vamos falar sobre sobre o tratamento das feridas. Vai ser um assunto bem interessante, tá? Então, na próxima semana eu vou falar sobre o tratamento das feridas emocionais. Então, uma live muito importante. Quem puder assistir, por favor, assista, tá? Eu vou deixar na quarta-feira mesmo. Bárbara vai me matar, mas eu vou deixar na quarta mesmo. Vai continuar na quarta às 11 horas, tá? Uma outra coisa. Domingo agora, eu vou fazer uma live extra falando sobre o tema da síndrome do domingo à noite. Muitas pessoas que têm a ferida da rigidez têm essa síndrome, tá? Então, se você tem interesse em saber mais, eu fiz um storyzinho, um reelzinho falando sobre isso. Assista, se identificou, vem no domingo participar comigo. Deixei uma enquete nos meus stories para vocês decidirem qual horário fica melhor para vocês poderem assistir, tá? Então, domingo à noite vai ter live, tá? Eu só tô esperando vocês me falarem para saber que horas certinha vai ser. Elaine, entrei aqui, não consegui assistir tudo, não tem problema. Você assiste depois que vai ficar salvo aqui, tá? Obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo que entrou, que participou, que ficou aqui. Se não conseguiu assistir tudo, assista depois. Se identificou alguém que pode ser beneficiado com essa live, manda para essa pessoa, tá bom, gente? Obrigada pelo carinho de vocês aqui comigo sempre. Um beijo e a gente se encontra domingo e depois para tratamento das feridas na próxima quarta às 11. Tchau, gente. Obrigada.